Não sejas incrédulo. A Bíblia nos afirma que precisamos de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Afirma ainda que aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé, pois Deus é espírito e só podemos acreditar em algo que não vemos e nem tocamos por um sentido que é a nossa fé. Usamos uma fé simples para muitas coisas na vida. Temos fé que um despertador vai tocar na hora que o programarmos. Temos fé que um ônibus vai passar no ponto que estivermos esperando. Temos fé que nosso salário vai chegar no final do mês. Enfim, nós temos fé para muitas coisas. Mas e quanto às coisas, às questões espirituais? Você tem fé? Ou você é daqueles que precisam ver para crer? Quem ganhou essa fama foi um dos apóstolos de Jesus, que se chamava Tomé, e é sobre ele que nós vamos falar hoje em nossa devocional, aprendendo que não podemos ser incrédulos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui. E vamos para mais uma devocional dos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Tomé, aquele que ficou famoso, que nós falamos que nós temos que ver para crer, né? E o tema da mensagem da nossa devocional será: não sejas incrédulo. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 20, versículo 26 a 29. A palavra do Senhor diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os mesmos discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos e irmãs, nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus já havia ressuscitado e até aparecido para alguns discípulos. Porém, o seu apóstolo, chamado Tomé, não estava nessa reunião tão abençoada que Jesus apareceu a seus filhos. Quando foram relatar a Tomé que tinham estado com Cristo, vivo, ressuscitado, Tomé não acreditou. Chegou a dizer assim: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Foi muito forte essa declaração de incredulidade da parte de Tomé, não é verdade? Nem parecia um homem escolhido pelo Senhor Jesus, mas ele era assim mesmo. Era um homem muito racional, que gostava de ver para crer, que não acreditava em qualquer coisa. Só que aqui eram seus amigos, eram os discípulos de Cristo que estavam afirmando terem conversado com Jesus e recebido a bênção da sua presença. Mesmo assim, Tomé não acreditou. Disse que queria provas, se realmente visse o Senhor, não é? Queria pôr as mãos em suas feridas, senão, de modo algum iria acreditar que era Jesus o ressuscitado. Foi então que 8 dias depois, Jesus apareceu de novo aos seus servos. Só que agora Tomé estava com eles. E Jesus se dirigiu primeiro a ele, a Tomé. Mostrou-lhe as mãos furadas e o lugar onde foi ferido do seu lado na hora da crucificação. Jesus disse para ele assim: põe aqui o seu dedo e a sua mão. Foi quando Tomé caiu em si e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus ainda o repreendeu e disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Você está crendo porque viu, mas felizes serão aqueles que não viram e creram. Eu sei que tem muitas coisas, meus irmãos, que são difíceis de acreditar, ainda mais para quem tem uma mente mais racional, ou para quem tem uma alma propensa a duvidar de tudo que se fala e que se vê. Mas nós não podemos deixar a incredulidade assaltar o nosso coração e nos tomar a ponto de não crermos em tudo que está nas Escrituras e em tudo que Deus tem nos ordenado a acreditar. É claro que não seremos infantis e sairemos por aí crendo em qualquer coisa e em qualquer pessoa. Mas no que diz respeito à fé cristã, no que diz respeito à verdade da palavra de Deus, isso sim, nós precisamos e devemos acreditar. Até porque o mundo espiritual que não vemos, ele é muito mais real do que o mundo físico que estamos vendo. Se caso você duvidar disso,
Peça ao Senhor para lhe mostrar pelo menos um pouco do que é o mundo espiritual. Peça ao Senhor para abrir seus olhos em relação à espiritualidade. Nós que somos cristãos, precisamos crer na verdade da Bíblia, em o quanto Deus usou homens e mulheres para revelar-se a nós. Precisamos crer em Deus, que é Espírito. Precisamos crer na história da salvação através de Cristo, sem termos mesmo presenciado tudo o que aconteceu. Nós precisamos crer no Espírito Santo de Deus, que é a própria pessoa de Deus que vem habitar dentro de cada um de nós. Nós precisamos crer no céu, crermos no inferno. Tudo isso são coisas que aos olhos humanos são subjetivas, que às vezes nós não temos como provar que elas existem cientificamente, mas para aqueles que creem em Deus, são verdades e viveremos a partir dessas verdades. Viveremos a partir da perspectiva do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E só pode ver o reino de Deus aqueles que nascem de novo, que são tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você for incrédulo, peça a Deus para tocar em seu espírito pelo Espírito Santo e que você passe a crer em tudo que Deus tem lhe falado e mostrado, para não ser taxado pelo próprio Jesus como alguém que é incrédulo. Amém? Vamos orar ao Senhor e crer que Deus vai estar tratando do nosso coração e tratando de toda a incredulidade na nossa alma. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor traz esse tratamento espiritual para cada um de nós, ó Pai. Trazemos a memória aqui em como Tomé, um dos teus apóstolos, duvidou que o Senhor tinha ressuscitado, disse que só iria crer, só iria acreditar se colocasse o dedo nas suas feridas nas mãos e a mão do lado, ó Deus, aonde o Senhor foi ferido. Em nome de Jesus, que nós não sejamos assim, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa vida quando apresentamos incredulidade. Foi quando o Senhor apareceu para Tomé e disse: põe aqui o seu dedo, põe aqui a sua mão. E o Senhor lhe chamou a atenção dizendo: não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Oh, meu Pai, muitas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor já fez, e às vezes duvidamos. Tenha compaixão de nós, não nos deixe sermos assaltados e tomados pela incredulidade. Eu creio até que isso é um espírito, meu Pai. Quantas vezes nós precisamos da fé, precisamos confiar, precisamos acreditar e nós somos assaltados por dúvidas, Senhor. Ó Deus, ficamos pensando que nada vai acontecer, temos que ver para crer. Senhor, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de incredulidade e nos ajude a crermos e confiarmos na Sua palavra e na Sua vontade. Claro, meu Pai, que nós não somos infantis e crianças de ficar acreditando em qualquer coisa. Não, Senhor. É claro que nós vamos acreditar no que a Sua palavra diz, na Sua revelação para nós, Pai. Que assim o Senhor nos abençoe com a fé, porque é necessário fé para nos aproximarmos do Senhor. Sem fé é impossível te agradar, sem fé é impossível crer na vida cristã. Então, Pai, nos ajude a termos fé, nos ajude na nossa pequena fé, Pai, até para as coisas, Senhor, tão importantes na vida, como a cura de uma enfermidade, a solução de um problema, Senhor, os gigantes que vêm sobre nós, os desafios que temos pela frente, tudo isso, Pai, as missões, os ministérios que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo isso nós precisamos de fé e nós colocamos nossa vida diante do Senhor, certos, ó Deus, que o Senhor vai agir e vai nos ajudar a termos esse sentido tão especial e tão profundo que é o sentido da fé, meu Pai. Crer e confiar. A Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós não conseguimos ver, daquilo que nós esperamos, da nossa esperança. Então, Pai, que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe a termos mais fé para não sermos incrédulos. É assim a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém. Meus irmãos e irmãs, Deus seja louvado pela sua vida, por você estar conosco nessa comunidade de aprendizado da palavra e oração também. Estamos aprendendo sobre os personagens da Bíblia. Que Deus nos ajude a tomarmos posição e sermos abençoados por Ele todos os dias, tá bom? Então compartilha essa mensagem, faz esse favor aí para o reino de Deus. Vamos expandir o reino através da palavra do Senhor. Tá legal? Todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui, você aí, juntos, caminhando, aprendendo, orando e servindo ao Senhor. Um grande abraço para você, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.